Olá! Esta aula é gravada em função da pandemia de coronavírus. O tema é gasometria arterial e será dividido em duas partes: distúrbios de ventilação e oxigenação e distúrbios ácido-básicos. Mas afinal, por que gasometria arterial e não oximetria de pulso, que é tão legal, não dói, os pacientes preferem, adoram? É que a gasometria nos oferece outras informações além da saturação de oxigênio. Oferece pH, PO2, PCO2, bicarbonato e, além disso, exames adicionais como lactato, sódio e potássio. É importante ressaltar que a PO2 mede o oxigênio dissolvido no sangue e não a saturação da hemoglobina. Além disso, a oximetria de pulso perde a precisão na sepse. A oximetria de pulso tem as suas vantagens. Ela é rápida, não invasiva, oferece dados contínuos, mas como desvantagens, ela não detecta a hiperoxemia do paciente em ventilação mecânica, ela não mede a PO2, não mede a ventilação através da PCO2 e também algumas situações interferem a medição, como por exemplo em dias frios, a vasoconstrição, a hipotermia do paciente e além disso a má perfusão periférica. Então, quando eu devo solicitar a gasometria? Quando o paciente se apresenta com dispneia, cardiopatias, pneumopatias e com desequilíbrios ácido-básicos. Vamos lembrar que as causas mais importantes de hipoxemia são baixa fração inspirada de oxigênio, hipoventilação, limitação da difusão, distúrbios da relação ventilação-perfusão e shunts direito e esquerdo. Então, o paciente que se apresenta com dispneia e hipoxemia, eu devo calcular o gradiente alvéolo arterial de oxigênio e a relação PO2-FO2. O gradiente alvéolo arterial de oxigênio ajuda a diferenciar as causas da dispneia por vias aéreas ou causas de origem pulmonar. O gradiente se correlaciona com a severidade dos casos. O gradiente que está aumentando indica que o quadro está deteriorando, enquanto que o gradiente que está reduzindo indica que o paciente está apresentando uma boa resposta ao tratamento. A relação PO2-FO2, ela quantifica o comprometimento da oxigenação, que pode ser por desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, também pode ser por alteração da difusão. Então, o gradiente alvéolo arterial é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão arterial do oxigênio, uma calculada e a outra medida pela gasometria. É importante ressaltar que quanto mais alta a PCO2, menor vai ser o gradiente. Então, quando ocorrer hipoventilação com retenção de CO2, o gradiente vai estar baixo. Se o gradiente estiver aumentado, o problema não é hipoventilação, mas sim um distúrbio da relação ventilação-perfusão, da difusão ou shunt. Neste modelo, nós temos três situações. A situação A, que é o normal, o ar ambiente se mistura com os gases que vêm pelo capilar e o ar do alvéolo vai ser uma mistura desses dois, que é o normal, 100 de O2 e 40 de CO2. Na situação B, em que eu tenho obstrução da via aérea, o que vai acontecer? O ar que vai estar dentro do alvéolo é o ar que veio dos gases do capilar. Então, vou ter pouco oxigênio e um pouco mais de CO2. Então, a relação ventilação-perfusão vai estar diminuída. E no C, modelo C, eu tenho uma obstrução circulatória, como embolia pulmonar. Então, o ar que está no alvéolo é exatamente o mesmo ar que vem do ambiente, porque ele não se misturou com os gases que vieram do capilar obstruído. Nesse caso, eu vou ter uma relação ventilação-perfusão aumentada. Outra fórmula muito importante para estratificar a dificuldade de oxigenação é a relação PO2-FO2. O normal é maior que 300. Pacientes que têm entre 200 e 300 já apresentam uma lesão pulmonar aguda, e quando tem menos de 200 já tem uma lesão pulmonar grave. Ela é utilizada para estratificar a síndrome da restrição respiratória aguda, em que 200 a 300 é leve, 100 a 200 é moderada e 100 ou menos é grave.
E, finalmente, a difusão de oxigênio pela membrana respiratória é uma das principais causas de hipoxemia. Ela é vista em doenças pulmonares intersticiais, no edema pulmonar cardiogênico e no edema pulmonar não cardiogênico, como a gente vê na síndrome da restrição respiratória aguda, no tromboembolismo pulmonar, na lesão pulmonar aguda, na lesão pulmonar relacionada à transfusão e também até em abuso de opioides. Na gasometria arterial, então a difusão vai ser quantificada pelo gradiente alvéolo arterial. Então, encerrando, inúmeras condições são associadas à dispneia aguda e, com isso, hipoxemia, especialmente as do sistema cardiovascular e do sistema respiratório. Para essas condições, hipoxemia vai ser detectada não na saturação de oxigênio apenas, mas pela gasometria arterial, que vai nos indicar distúrbios de ventilação, de difusão e desequilíbrio da relação ventilação-perfusão. Isso nós vamos obter através dos cálculos do gradiente alvéolo arterial de oxigênio e da relação PO2-FO2. Espero que esse resumo seja útil. Obrigado.